Minha mãe me expulsou aos 16 anos para priorizar os filhos do novo casamento. Cresci sozinha, construí minha carreira e alcancei sucesso. Anos depois, ela voltou exigindo que eu sustentasse os filhos dela. Quando eu conto essa história para mim mesma, às vezes ainda me pego tentando encaixar as peças num lugar onde elas não cabem. Como se pudesse reorganizar o passado até que ele se tornasse suportável. Mas a verdade é que as peças sempre estiveram ali, afiadas e pontiagudas. O que pedi agora foi que eu mesma as recolhesse, as polisse até que o brilho falso saltasse, e depois as lançasse com força suficiente para que quem as pegasse sentisse o corte. Minha mãe me teve aos 20 anos. Ela me disse que meu pai biológico nunca quis ter filhos, que quando descobriu que ela estava grávida, escolheu partir. Ela disse isso tantas vezes que a frase virou um refrão, tocando em segundo plano da minha infância. Ele foi embora. Ela ficou. Minhas avós, que sempre foram meu porto, encheram as lacunas com pratos caseiros, histórias de resistência e muito café. Graças a elas, minha mãe terminou os estudos, arranjou emprego e me criou com o discurso firme de que a vida devia ser enfrentada de cabeça erguida. Eu acreditei nisso. Eu acreditava nela. Quando eu tinha 8 anos, ela começou a namorar Carlos, um colega do trabalho. Eles demoraram a casar, mas quando o fizeram algo mudou. Não foi um único evento. Foi um som quase imperceptível no cotidiano que cresceu até virar ruído. A minha mãe riu menos, jantou mais cedo, deixou meus livros debaixo da cama. Carlos parecia gostar de mim, no sentido prático. Ele me tolerava, me levava para escolher um sorvete, me ensinava a consertar pequenos aparelhos. Mas com o tempo, o vínculo entre minha mãe e Carlos começou a criar outra casa, outro centro de gravidade que não era eu. 4 anos depois do casamento veio a gravidez. Gêmeos. A casa encheu-se de fraldas, de visitas, daquelas felicitações que ardem de empatia e curiosidade. Todo mundo ficou radiante, inclusive eu no começo. Não porque eu acreditasse que aquilo mudaria algo entre nós, mas porque havia uma parte imatura em mim que ainda desejava ser incluída. Eu queria pertencer à mesma família que fazia planos para noites de Natal e viagens escolares. O que aconteceu, porém, foi uma mudança mais sutil e cruel. Antes do casamento, quando meu lugar à mesa era uma certeza, passei a ser um objeto de gestão. Como vamos distribuir o tempo e o dinheiro? Será que ela está se esforçando demais? As conversas dos adultos começaram a girar em torno dos gêmeos. Creche, economia, colégio particular, palavras que mapearam um futuro para aqueles 2 corpos pequenos que chegavam chorando e mágicos. Meu nome tornou-se opcional. Não foi um dia que me expulsaram. Foi uma série de pequenos cortes. Mas houve um momento formal, quando eu fiz 16 anos. 6 meses depois do nascimento dos gêmeos, minha mãe e Carlos me chamaram para uma conversa. O quarto em que nos sentamos era o antigo quintal de jogos da casa, transformado em um escritório com prateleiras brilhantes e certificados emoldurados. Eles fecharam a porta, e eu vi, pela primeira vez, a estratégia inteira. Rostos compostos, listas de gastos, razão e realismo. Disseram que não podiam me manter. Alegaram orçamento. Falavam em números. O aluguel, as fraldas, a faculdade futura dos bebês. Como se eu fosse uma linha em uma planilha que pudesse ser apagada sem consequências. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Era menor e qualquer despejo formal seria problemático. Mas eles não precisaram de formalidades. A maneira como falaram, a pressa da justificativa, a sensação de que eu fazia barulho excessivo no ambiente da nova família, tudo isso me empurrou para fora. Ofereci trabalhar, contribuir com o que pudesse. Ofereci cooperação, esforço, adaptação. Minha mãe olhou para mim com um misto de pena e impaciência. Eles merecem mais, ela disse com uma voz que eu aprendi depois a reconhecer como arma. São nossos filhos. Precisamos garantir um futuro para eles. O merecer transformou-se em acusação. Eu entendi que a minha presença era um obstáculo num orçamento emocional e físico que agora tinha 2 bebês no centro. Saí naquela noite com 2 malas pequenas, sem um plano preciso, e fui direto para a casa dos meus avós. Eles não me expulsaram. Eu saí porque a casa que eu conhecia deixou de existir. Saí porque, diante da família restaurada dela, eu era uma peça de sobra. Meus avós assumiram meu cuidado com dignidade cansada. Eram amáveis, mas envelhecidos, e eu me dei conta de que não poderia ser um fardo. Aos 16 anos, consegui um trabalho de meio período. Caixa de supermercado, depois assistente de escritório.
Depois, qualquer coisa que não pedisse faculdade. Quando chegou a hora, precisei de um empréstimo estudantil para me mudar para o dormitório. Meu tio, irmão do meu pai, homem que eu via algumas vezes por ano, concordou em coassinar o empréstimo. Ele o fez sem alarde, com um aperto de mão e um "vai dar certo" que eu nunca esqueci. Se hoje tenho alguma gratidão que não arrefeceu, é por ele. Passei por anos que nos filmes aparecem como montagem de crescimento. Trabalhos noturnos, bibliotecas iluminadas por uma lâmpada desigual, economias apertadas. Fui me segurando com orgulho. Paguei um pouco do empréstimo quando podia, arrumei estágios e subi lentamente na empresa onde comecei como analista júnior. Nunca pedi ajuda à minha mãe. Não valeria a pena. Ela nem aparecia nas formaturas. Meus avós eram os que se sentavam na primeira fila, com lágrimas discretas e mãos enrugadas. Por quase 16 anos, o silêncio foi um tique entre nós. Às vezes, recebi um telefonema formal ou um cartão de aniversário sem muita emoção. Minha mãe manteve distância. A distância que se conforma quando a conveniência se torna um substituto para o amor. Quase 33 anos. Promoção grande, diretora júnior. Depois uma posição sênior em gestão. Ganho confortável. A vida que eu havia arquitetado com paciência e recusa de atalhos. Fui avisada da promoção há 4 meses. Guardei segredo porque queria decidir como compartilhar. Quis contar primeiro para o tio que me ajudou. Encontrei-o com um almoço rápido. Ele sorriu e disse que ficaria feliz em me parabenizar. O que não sabia era que ele, sem pensar muito, contou para minha mãe quando a viu numa reunião de família. Achei que talvez uma mensagem de parabéns viria. O que veio foi o inesperado. Ela reapareceu em minha vida. A primeira visita foi surpreendentemente calma. Bateram à minha porta com uma compostura que quis parecer humilde. Carlos estava ao lado dela, rosto tenso, olhos que haviam perdido o brilho. Eu bloqueei meu telefone quando saíram por puro instinto. Deixei-os entrar mais por curiosidade do que por interesse. Queria ver como eram agora. Se carregavam remorso, se pediam desculpas. Eles não pediram nada disso. Ficamos sabendo, começou minha mãe já sem rodeios, que você se deu bem. A conversa transformou-se rapidamente em um interrogatório frio. Eles não vieram me parabenizar. Vieram pedindo. Precisavam de dinheiro. Meus meios-irmãos, os gêmeos que eu mal conhecia, estariam breve indo para a faculdade. As dívidas da família, segundo eles, haviam se acumulado por causa de um empreendimento que deu errado. Uma empresa que Carlos tocara e que falira num mergulho branco de dívidas, advogados e credores. As contas apareciam como sombras na fala deles. Eles pediram que eu pagasse a faculdade dos meus irmãos. Recusei. Não por mesquinharia, mas por memória. Recordei as noites em que eu dormia em colchões velhos para economizar, as vezes em que contei centavos para comprar um livro. Lembrei quando, aos 16, a justificativa para me expulsar foi priorizar as crianças que mereciam. Era difícil acreditar que merecimento pudesse virar moeda de barganha agora. Meu tio, que havia sido o mensageiro, ficou vermelho de embaraço. Pedi que saíssem. Eles saíram, mas isso foi apenas o começo. Minha mãe começou a enviar e-mails. Não só um, mas correntes programadas. Mensagens que tinham o objetivo de me lembrar de tudo o que ela fizera por mim, como se cada sacrifício equivalesse a uma dívida perpétua. Apagava uma, criava outra. Ela criou tantas contas que tive de colocar bloqueios até que formasse uma muralha digital. O esforço era vicioso. Manipulação escrita, lembranças dos anos difíceis que ela afirmava ter passado por minha causa. Era um script bem treinado de quem confunde sacrifício com dominação. Então a coisa piorou. Uma tarde recebi uma ligação da recepção do meu trabalho. Minha mãe estava lá, recusando-se a sair. Eu não estava. Tirei o dia porque precisava de descanso. E agradeci aos céus por isso. Pedi que a recepção a convencesse a ir embora. Quando finalmente falaram comigo pelo celular, ouvi-a reclamar como se eu fosse um filho ingrato. Disse que deveria me encontrar com ela para conversar como adultos. A mesma linguagem adulta que ela usou quando me empurrou para fora com 16 anos. Eu não queria uma cena no trabalho. Também sabia, talvez porque sempre fui cauteloso, que confrontos expostos poderiam prejudicar o emprego que tanto me custou. Avisei que, se ficasse ali, eu acionaria a segurança. Ela saiu, mas a presença física tinha mudado a natureza do problema. Passou de incômodo a ameaça concreta. Dias depois, quando voltava para a casa do trabalho, encontrei-a esperando do lado de fora do prédio. O calor de um final de tarde parecia amplificar minha ansiedade. Pedi que fosse embora. Ela não respondeu com palavras. Respondeu com um avanço. Num segundo, tudo virou ruído. Um empurrão, um grito.
meu telefone voando e matando o chão com um som seco. Ela me xingou, me acusou de roubar tudo da vida dela. Eu tentei recuar. Fui por reflexo mais rápido e me erguiu uma espécie de luta estranha e desajeitada. Vizinhos abriram portas. Alguém ligou para a polícia. As sirenes chegaram como alívio. Apresentei queixa. Foi quando percebi que precisaria de medidas concretas para me proteger. Conselho de advogado, horas de suspense, papelada que cheira a burocracia e medo. Pedi uma ordem de restrição. Procurei provas, mensagens, e-mails, testemunhos da recepção do trabalho, vídeos de câmeras dos arredores. Meu corpo estava tenso. Não só pela violência física, mas pelo tremor que veio depois. A sensação de que algo que era um passado distante podia emergir com tanta força. Ainda assim, a minha mãe não mudou. Em vez de recuar, ela reagiu com estratégias novas. Teve a audácia de ir ao prédio do meu trabalho em horário de almoço, quando eu estava lá, e tentar falar com meus colegas. Ela contou, em particular, palavras que buscavam desmoralizar, que eu havia tirado tudo dela, que não era grata. O objetivo era deixar um rastro social, um caldo de opinião que enfraquecesse minha posição. Eu, que sempre fui discreto, me vi forçado a expor minha história para RH, para segurança, para um advogado. A resposta deles foi sólida. Minha empresa tem regras. Mas o dano psicológico já estava feito. À noite me peguei olhando a foto da minha formatura, sentindo uma raiva ancestral que misturava abandono e traição. Percebi que não era só o dinheiro que me irritava. Era a tentativa de reescrever a narrativa. Transformar a pessoa que lutou para sobreviver numa fonte de renda obrigatória, como se carinho pudesse ser cobrado. Com a intromissão do tempo e de decisões que fogem ao controle, a coisa escalou até uma cena que ninguém queria. Numa tarde chuvosa, quando achei que o episódio mais devastador havia passado, minha mãe apareceu no meu prédio novamente. Eu estava entrando, não tive a chance de evitar o encontro. Foi rápido, explosivo, e quando menos esperei, ela me derrubou. Senti o chão batendo nas costas, o impacto do telefone voando, o gosto metálico do medo na boca. Eu reagi. Um soco, uma tentativa de contê-la, a luta que não deveria existir entre mãe e filha, coisa grotesca e íntima. Vizinhos vieram. A polícia chegou, fez perguntas, olhou nos olhos de quem estava ali. Eu denunciei. Era uma mistura de alívio e tormento. Ver que a lei poderia intervir e sentir que precisava dela. No decorrer do processo, descobri coisas que não sabia. Carlos levou os gêmeos para a casa dos pais dele. O casamento, por trás do verniz, havia se desfeito em colapsos menores. Brigas por dinheiro, segredos de contabilidade, ameaças de credores. Minha mãe, acuada e sem habilidades para reerguer uma empresa falida, encontrou em mim algo mais do que uma filha. Uma solução. Talvez ela acreditasse que o sangue justificava uma cobrança. Talvez tenha sido apenas desespero. Enquanto o processo se desenrolava, meu tio veio falar comigo. Chorou desculpas, não dramáticas, mas sinceras, e me pediu perdão por, bem intencionado, ter contado sobre o meu sucesso. Admitiu que não pensou nas consequências. Eu poderia ter cortado laços para sempre com ele. Em vez disso, escolhi silêncio duro e limites claros. Ele ajudou quando era necessário. Errou quando falou sem me consultar. Perdoei, mas só até certo ponto. Meus avós, que sempre foram a minha âncora, sofreram um recuo tremendo. Ver o rosto enrugado do avô, com olhos opacos, foi talvez uma das partes mais dolorosas. A avó teve uma recaída nos remédios para a pressão. A família, aquela que eu idealizava como ilhas de estabilidade, começou a se esfarelar sob o peso do conflito. Eles, que a princípio defenderam uma conciliação, viram-se magoados demais pelas manipulações da minha mãe. As visitas tornaram-se raras. Mensagens, poucas. A casa onde cresci parecia uma cidade fantasma de memórias. O processo de pedir ordem de restrição me deu uma breve sensação de justiça. Mas justiça não apaga lembranças. E ordens não moldam corações. Enquanto ela podia estar longe fisicamente, pequenas investidas continuavam. E-mails falsos, tentativas de contatar amigos, criar histórias. Em redes sociais, alguém que dizia ser uma prima que conhecia a verdade, começou a escrever postagens que insinuavam que eu era ingrata. A rede de fofoca começou a tecer fios finos. Meu advogado disse: registrar calúnia é possível, mas exaustivo. Eu estava cansada de gastar energia respondendo a versões espúrias da minha história. Escolhi, novamente, silêncio público e ações legais discretas. Com toda essa turbulência, tomei decisões práticas. Comecei a procurar outro apartamento, não por luxo, mas por segurança e sanidade. Comprar paz tem preço. Pagar por ela parecia de certa forma natural.
Contratei segurança para o trabalho por um tempo, ajustei rotinas, mudei relógios. Também busquei ajuda profissional. Terapia. Por mais forte que eu seja, falar com alguém imparcial, ouvir que minhas reações eram humanas, foi um bálsamo. A terapeuta me ajudou a separar culpa de responsabilidade. Eu não havia escolhido o abandono. Não era minha dívida reparar todos os erros dos outros. Pude pela primeira vez aceitar que a maternidade dela havia sido desigual, tão cheia de lacunas quanto amor, e que isso não me definia como indigno de carinho. Com o tempo, algumas verdades vieram à tona que a minha mãe tentara esconder. O tal empreendimento de Carlos havia sido uma fachada de dívidas que começaram antes mesmo de os gêmeos nascerem. Havia contratos mal feitos, empréstimos assumidos em nome de terceiros, promessas feitas sob pressão. Isso não justificava a tentativa de me chantagear, mas contextualizava sua desintegração. Também me permitia ações afirmativas. Em vez de reagir a cada ataque com raiva, decidi canalizar energia para algo maior. Abri em segredo um fundo em nome dos meus avós para financiar bolsas a estudantes em situação de vulnerabilidade. Uma forma de honrar quem me levantou sem exigir nada em troca. Não foi uma vingança, foi um gesto de criação. Criei uma rede de tutoria com colegas da empresa para ajudar jovens a entrarem na universidade. Era minha resposta não no tom da retaliação, mas na nota da mudança. A relação entre nós, mãe e filha, nunca se restaurou. Não houve um grande golpe de redenção, nenhum filme em que lágrimas iguais sejam derrubadas ao som de uma música antiga. O que houve foi um corte limpo. Eu caminhei para uma casa nova, com janelas que eu podia fechar sem medo. Paguei um pouco mais de aluguel por segurança e silêncio. O processo de ordem de restrição andou, e por meses minha mãe ficou legalmente impedida de se aproximar. Isso não a curou, e não era minha função curá-la. Meus avós, após muito debate, escolheram manter distância. Eles precisavam de paz. Eu precisava da mesma coisa. A última vez que a vi foi numa audiência em que, com voz trêmula e cansada, ela jurou que nunca quis me ferir. Eu me recordo de sua mão trêmula segurando a minha com uma propriedade que eu não reconhecia. Pedia perdão numa língua que havia me ensinado a falar e, ainda assim, eu não consegui traduzir isso em perdão completo. Perdoei por mim porque precisava soltar um peso, mas não a convidei de volta para minha intimidade. Perdoar não é esquecer. Perdoar é escolher não carregar o veneno. Uma cena que eu não havia previsto foi a de Carlos batendo no portão da casa dos pais dele, com os gêmeos ao lado, pedindo que minha mãe deixasse de persegui-los porque a situação havia ido longe demais. Ele, que tantos anos fora cúmplice, mostrou-se depois como alguém que também fora quebrado. Não era redenção. Era, no máximo, consequência. O casamento, segundo soube, virou uma parceria desfeita por dívidas e por orgulho. Eles se separaram. A história de abandonos em série ecoava. Meu pai, que partira quando eu era gestada. Minha mãe, que deixou para trás a filha na pressa de fazer um futuro novo. Carlos, que tentou consertar um projeto e encontrou ruína. Hoje, alcançando as manhãs com menos ansiedade, percebo que o capítulo mais dolorido foi também o que me torneou. Aprendi a distinguir sacrifício de coação. Aprendi que não há dívida eterna por ter sido criada. Aprendi que a dignidade não é um troco para ser dado em troca de favores. Ainda sinto o gosto amargo de algumas memórias. O empurrão, a humilhação, o som das palavras "vocês não valem mais do que nós". Mas também sinto orgulho. Orgulho de que, com 20 e poucos anos, paguei meus estudos, sem depender de mãos que decidiram não me sustentar. Orgulho por ter transformado recortes de dor em ações que auxiliam outros. Minha mãe continua sendo um tema complexo. Não uma vilã unidimensional, mas uma mulher cujas fragilidades viraram armas. Às vezes penso que, se ela tivesse tido ferramentas diferentes, outra história teria acontecido. Às vezes penso que a dor que senti é legitimamente minha, e não algo a ser trocado por justificativas. O que mais me marcou na trajetória inteira foi a audácia do pedido. Exigir que eu sustentasse os 2 filhos que ela escolhera priorizar anos atrás. Pediu o que não tinha direito de pedir. Transformou memórias de parto e noites em uma conta a ser cobrada. E foi exatamente essa audácia que me fez reconhecer uma verdade mais ampla. Não somos obrigados a reparar o passado dos outros com nossa estabilidade presente. No fim, a minha vida não virou um tribunal de hipocrisias. Virou uma série de microvitórias. Um sono sem terror. Um risoto feito por mim numa cozinha alugada. Um amigo que me traz flores só porque. Um e-mail de estudante me agradecendo pela bolsa que, em nome dos meus avós, financiei. Essas pequenas coisas me dizem que, mesmo com o corte, eu cresci. E que talvez o que nos define não é a origem do corte, mas o modo como envelhecemos a cicatriz. Se alguém me perguntasse hoje se faria diferente, talvez eu respondesse que sim.
mas não para salvar minha mãe dela, e sim para salvar a mim mesma de anos de ambivalência. Eu teria posto limites mais cedo. Eu teria dito não antes. Teria buscado ajuda antes do confronto físico. Mas também teria agradecido aos avós com menos culpa e mais celebração, porque foram eles que me ensinaram a manter o pé firme quando a maré vira. A história termina sem reconciliar todo mundo. Não porque eu seja cruel, mas porque há relações que se quebram por escolhas conscientes. A minha mãe teve a oportunidade de aprender. Preferiu insistir numa dívida que ninguém devia. Eu ganhei com o tempo a tranquilidade de escolher quem está na minha casa, na minha vida, no meu círculo. Não pago mais por escolhas alheias, pago pelas minhas. E quando penso naquelas noites de leitura, nas filas de banco, nos ônibus lotados, nas bibliotecas aquecendo sonhos, percebo que o maior pagamento que me foi exigido foi justamente o que me libertou: se sustentar sozinha. Não foi fácil. Foi caro em noites e em medos. Mas ao final, valeu cada centavo, porque me permitiu construir, a pulso e com lágrimas contadas, uma vida que ninguém podia mais exigir. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.